David Peniel é casado com Cecília de Cássia, pai da Laura e da Luísa. Cantor e compositor, serve como pastor auxiliar na Jesus Church Brasília, em Águas Claras, Distrito Federal. E lidera a adoração em sua comunidade local, chamado por Deus para conduzir a adoração de uma forma profética e intensa. David tem levado a presença do doce Espírito por onde passa. Agora, em pé, vamos aplaudir a Jesus, recebendo o pastor David. Se você puder, aplauda Jesus um pouco mais forte, vai. Aleluia. Que alegria, gente, estar com vocês aqui. Vocês podem sentar. Se você puder abrir a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 47. Aleluia. Da última vez que estivemos aqui foi uma noite tão profética, né? E eu tô muito feliz porque quanto mais venham aqui, mais gente tem, né? Então, é um recado de Deus para a pastora Fernanda. Quanto mais ela me chamar, mais gente vai ter. Não é? Então diga assim, olha aí, tem que morar aqui, gente. Muito bom. A pastora de vocês, o pastor de vocês, o pastor Anderson, a pastora Fernanda. Essa família, ela tem o nosso coração. Com muita honra eles nos tratam. E eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Tá bom? Eu falei o versículo? Não? Então vamos ler o versículo 1, pode ser? Ezequiel 47, versículo de número... Diz assim: depois disso, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Fala comigo, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Fala comigo, um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio, fala comigo, era um rio, que eu não podia, não, muito fraco, que eu não podia atravessar. Aleluia. Essa mensagem é uma mensagem que eu digo, a mensagem da minha vida, sabe? Vou abrir o meu coração para vocês um pouco. E vou expor o que tem dentro do meu coração. O salmista Davi diz que para ele não pecar contra Deus, ele fez uma coisa. E o que ele fez foi guardar as palavras do Altíssimo na tábua do seu coração para não pecar. Então, hoje eu não vou só expor palavras, hoje eu vou expor o meu coração e o que está pregado nele. Porque existem pessoas que aprenderam a pregar sobre Deus. Existem pessoas que pregam com Deus. Muito fraco, vai. Existem pessoas que aprenderam a pregar sobre Deus. E existem outras pessoas que aprenderam a pregar com Deus. Pastor, qual é a diferença? Pregar sobre Deus, você vai para qualquer tipo de escola teológica, você aprende sobre Deus. Mas pregar com Deus nada se compara.
Porque quando você prega com Deus, palavras que para alguém é simples viram decretos. Quando você prega com Deus, me perdoe, quando você prega com Deus, realidades são mudadas. Não tem aquela pessoa que você fala, cara, essa pessoa prega tão bem, mas eu não senti algo. Mas quando você prega com Deus, você vai falando, cara, essa pessoa, ela carrega algo especial. Então, eu vou expor meu coração para vocês, em alguns minutos que tenho. Pastor, quem é Ezequiel? Ezequiel, até então, é um jovem chamado para o sacerdócio. Ele foi chamado para ser sacerdote. No tempo antigo, se o seu pai fosse pedreiro, você seria pedreiro. Se o seu pai fosse autônomo, você seria autônomo. Se ele fosse advogado, você seria advogado, ok? Logo, o pai de Ezequiel, ele é sacerdote. Então entendemos que o chamado de Ezequiel seria o sacerdócio. Mas devido aos pecados de Israel, que eram tantos e que eram muitos, Israel vai se perdendo em seus próprios deleitos. Sabe, Israel, eles começam a olhar para Deus como apenas um acessório, digamos assim. O que é Deus como um acessório? Eu posso ter, como também posso não ter. Por exemplo, existem pessoas que usam brinco e outras pessoas que não usam. É um acessório. Alguém que usa Deus como um acessório é dizendo, cara, Deus é até legal, mas Ele não é suficiente. Deus, Ele é até bom, mas se eu não quiser ter Deus, eu não preciso, porque Deus é um acessório. Logo, a igreja brasileira entende que Deus não é um acessório. Na verdade, Deus, Ele é o Criador de tudo. E tudo que nós temos foi por meio de Sua palavra. Quando Ele libera a Sua palavra nos genes, dizendo... E tudo que você pega, tudo que você fala, tudo que você toca, tudo que você anda, se fez. Só que Israel olha para tudo que Deus fez e fala, cara, eu estou me sentindo até legal. Eu estou me sentindo até bonito demais. Então eu não preciso de Deus, porque Ele é o meu acessório. Logo, Deus agora Ele permite que Israel se torne agora um escravo. Escute, Deus chama Israel para ser uma nação santa, um povo exclusivo, para ser chamado seu filho. Israel é uma nação santa, escolhida por Deus. Só que eles escolhem, ao invés de ser filhos, nação santa, sacerdócios reais, eles escolhem ser escravos. Eles não entenderam o lugar que Deus estava conduzindo eles. E o perigo é você não entender o lugar que Deus está te conduzindo. Deus está conduzindo algumas pessoas para alguns lugares e para algumas estações. Posso falar uma coisa para você? Eu estou fazendo algo novo. Será que não percebe? Deus não está dizendo eu estou a fazer. Deus está dizendo eu estou. Só que logo ele termina a frase, será que você não percebe? Ou seja, Deus não para de fazer algo novo. É você que deixa de perceber. Sou eu que deixo de perceber. Sim ou não? Fala comigo, Deus está fazendo algo novo. A pergunta é, você vai ficar de fora? Diga, eu não posso ficar de fora do que Deus está fazendo. Então, para nós não ficarmos de fora do que Deus está fazendo no Brasil, que é um grande, precisamos perceber. Mas infelizmente a gente está tão distraído, vai. Mas isso é papo para outra ministração do outro ano. Ou nesse, né? Quem sabe?
Vamos continuar. Então Ezequiel agora, ele está sendo cativo, escravo. Porém, ainda continua sendo sacerdócio por ofício, mas está sendo preso, está sendo escravo. A Bíblia diz que ele está à beira do rio Quebar. Logo, ele está sendo amarrado, com certeza, pés e mãos, com uma multidão de pessoas, uma multidão de jovens, até que ele resolve olhar para cima. E quando ele olha para cima, existe uma voz, existe um trono, existe algo que está chamando a sua atenção. Ah, gente, existem algumas coisas lá em cima que vai começar a chamar mais a sua atenção do que o seu estado presente. Paulo disse, olha, as tentações ou provações do presente tempo não servirão para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele está dizendo, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Ele não está olhando para baixo agora, porque existe algo que está chamando a sua atenção lá em cima. Mas se alguém olhasse para a situação dele, estaria dizendo, está preso, está perdido. Se você se perde ouvindo os conselhos de quem só vê da terra, você se perde com as coisas que estão sendo geradas no céu. A pergunta que o céu está dizendo é, você vai dar ouvido a quem? Perceba que o céu está em movimento. Ezequiel está preso na terra, mas no céu ele está voando. Eu sinto de Deus de profetizar para alguém. Na terra algumas coisas podem ter saído do teu controle, mas se eu falar como está a realidade do céu, isso! Se eu falar para você que você no céu é melhor do que você está na terra, se eu falar para você que você é conhecido mais no céu do que você é conhecido na terra, ei amigo, deixa eu te falar uma coisa, a terra pode olhar para você e estar falando, não passa dos 18, não passa dos 15, a terra pode estar dizendo para você, você já era, já perdeu, vai ser um falido como a mãe, como o pai, e o céu está dizendo, não é bem assim, ele está dizendo, Ezequiel, olha para faz igual Davi, eu elevo os meus olhos para... Mas nós somos expert. Uau, expert em olhar para o nosso presente e desconsiderar o nosso futuro. A pergunta é, o que Deus falou para ti? A sua situação presente está favorável com a situação que Deus falou para ti? Você responde. Se não, Deus está dizendo uma coisa, pastora, ainda não acabou. Não, seja profeta para alguém, pega na mão dele, pega na mão dela e fala assim, amigo, ainda não acabou, falta tão pouco. Se Ezequiel soubesse o que estava prestes a acontecer, o céu estava... O céu estava pronto para liberar uma porção sobre Ezequiel. E está dizendo, Ezequiel, tu conheces o que, céu? O que, Jesus? O que, Deus? A unção que despedaça todo o jugo. Mas eu estou preso. Calma.
Porque o que o céu está liberando para você vai desatar correntes, Não vai terminar como começou, vai. Pra frente, pra gente finalizar. Escuta, Ezequiel agora olha pra cima e tá vendo o trono de Deus. E o trono de Deus, ele tem algumas especiarias que chamam a atenção de Ezequiel. O trono, ele se move. Fala comigo, o trono se move. O trono se move. E enquanto o trono se move, algumas coisas acontecem, trovões, relâmpagos, e a cada movimentação do trono é como a voz de muitas águas. Não sei se tu conhece essa voz, mas enquanto o trono se move, ele entende que nesse trono existem 4 frentes, 4 frentes: frente, frente, frente e frente. Toda vez que havia uma movimentação nesse trono, ninguém conseguia ver esse trono de costa. Doideira, né? Pergunta é por quê? Porque o céu libera segredos para quem é íntimo. Pastor, prova. Prova. Tá lá Moisés dizendo: mostra-me a tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero ver tua face. Aí Deus falou: ninguém pode ver minha face. Só que quem tem intimidade tem privilégios. Obrigado, Jesus. Como eu amo pregar com os olhos em lágrimas. Moisés está apaixonado por Deus e ele está dizendo: Deus, mostra-me tua face. Aí Deus fala: não posso mostrar minha face, mas faz o seguinte: eu vou te mostrar algo que ninguém nunca viu. O que é, Deus? As minhas costas. Moisés, vai para a fenda da rocha. Colocarei a minha mão sobre a fenda e tu me verás de costas. Quem tem intimidade tem privilégios. Esse trono é o trono do Deus Altíssimo, gente. Ele viu a glória de Deus. Hoje não é uma mensagem tão profética, mas escuta, Ezequiel, ele cai. Capítulo número 2, a Bíblia diz que Ezequiel cai, porque ele não suportou a glória. Agora vira para o teu irmão e fala assim: existe 2 tipos de cair. Caiu porque pecou. 2, caiu porque viu a glória. Eu não julgo quem cai por causa da glória. Irmão, eu tô com um desejo aqui. Se você sentir tanta glória no dia de hoje, que você vai começar a tremer tanto, que as pernas vão começar a falhar, e uma voz vai dizer: Ezequiel! Irmão, se prepara, porque Deus vai chamar o teu nome. Deus vai chamar o teu nome. Deus vai chamar o teu nome. Pastor, eu sou improvável, não tem problema. Ele te conhece. Ele te conhece. Quem é que conhecia Davi quando ele estava atrás das malhadas? Mas quando o céu falou assim: eu conheço. Ezequiel, coloque-te em pé. Ezequiel 2 fala isso. Ezequiel se coloca de pé. Ele, sendo jovem, ele decidiu cair por causa da glória. Você tinha tudo, cara, para cair por causa do pecado.
como Adão. Mas eu estou vendo um povo que decidiu cair por causa da glória. Daniel caiu por causa da glória. João caiu por causa da glória. Ezequiel caiu por causa da glória. A pergunta é: que glória é essa que te faz cair? Que glória é essa que te faz chorar? Que glória é essa que faz o teu coração borbulhar, ferver? Hoje eu só vim colocar uma injeção assim, sabe? Desejo da glória. Ezequiel, ele se coloca de pé. Mas o lindo é que ele não se coloca de pé, pastora, porque ele quer ou com a força do seu braço. Sabe como ele se coloca de pé? A Bíblia diz que a voz que mandou Ezequiel colocar-se de pé foi a mesma pessoa que colocou a sua mão sobre Ezequiel e o pôs de pé. Sabe qual é o problema de alguns que caem e levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? É porque está tentando ficar de pé com a força do próprio braço. Com a sua própria força, amigo, você não consegue. Não tem jeito. Tem gente que chora, tem gente que, sabe? Mas não tem como ficar de pé com a tua força. Somos tão fracos. É tão difícil liberar um perdão, imagina. É tão difícil ser crente o tempo todo. Uma hora falamos o que não deve. Uma hora se comportamos como não deve. Mas sempre, fala comigo, sempre, tem uma voz que está dizendo: não é assim. Não é assim. Sempre tem uma voz que está dizendo: olha, não é bem isso. David, calma. Mas Deus... Só eu que dou piti às vezes, né? Eu quero dar conselho para Deus, às vezes. Deus, mas eu imagino Deus. Realmente, né, David? Aí quando eu vou ver, eu falo: Jesus, tua vontade continua sendo boa, agradável e perfeita. Eu não presto mesmo, não. Tira Jesus de mim para ver o que eu viro, gente. Mas amém. Chegamos tudo isso para a gente chegar no fim e acaba. Outro dia você me escuta pregar. Ezequiel, ele muda algumas estações. Fala comigo, Ezequiel. Muda. Cambia. Estou hispano. Algumas estações. Isso, estaciones. Estou te preparando para o que vai vir mais tarde. Algumas estações são mudadas. Ai. Mas uma coisa não muda. Pergunta o quê? A presença. Ezequiel capítulo de número 1, vê a glória. Ezequiel capítulo número 2, está caído por causa da glória. Ezequiel capítulo de número 3, está sendo instruído pela glória. Ezequiel agora no 37, ele está dizendo: agora eu estou crente. Agora eu vi a glória. Agora eu levantei. Agora eu estou instruído e agora eu prego. No capítulo 37, a visão que ele está tendo não é uma visão de palácios, de riquezas. A visão que Deus está dando para ele é a visão de um vale de ossos secos. É aquele tempo que você fala: agora vai. Só eu que falo isso às vezes. Você está fazendo tudo certinho. Aí você está falando: agora vai. Agora o ministério voa. Não, agora nem o diabo me para. Aí você está pensando que você vai voar.
Aí a ordem de Deus é para. Onde ele está? Diga comigo, no vale. Quem gosta de ir pro vale aqui da glória? Gente, me senti no... Ninguém gosta de ir pro vale. Perceba, ele estava preso. Vê a glória, parece que o trem começa a andar, né? E agora ele está no vale. Porque tem dia que é prova em cima de prova. Mas se você soubesse que o vale está te preparando para o palácio. Só sabe o medo que o vale dá quem passa. Só sabe o peso do deserto quem passa. Mas eu estou feliz porque você passou. Bora. Ezequiel está no vale e ele não se perde. A pergunta é, por quê? Porque antes do vale, fala comigo, antes do vale, tem glória. Eu posso dar uma mensagem muito profunda? Posso? Às vezes a gente pensa que a glória, a unção, lá unciona, está te conduzindo para um período melhor. Às vezes, lá uncione está apenas te capacitando para um deserto maior. Jesus, depois da ceia, ele vai para onde? Para o Getsêmani. Davi, depois da unção, volta para o pasto. Passa a ser servo dos seus irmãos. Mas é aquilo que está preparando para ele. Pastor, então o que é a unção? Uma capacitação para algo que está por vir. Sabe por que hoje você está aqui para receber? Para suportar o que está por vir. Você está entendendo? É uma mensagem pesada? É, mas já fica leve, né? E aí, olha lá, 5 minutos a gente termina. Mas não é o seu 5 minutos, é o meu 5 minutos. Os 5 minutos de Brasília é diferente. Ele agora passa o tempo do vale. Porque quem passa um tempo contemplando a glória, certamente vai ter a capacitação para passar o tempo do vale. Ele passa. Ele passa. E eu quero te dar um alerta. Você só não vai passar o teu vale, o teu deserto, se você não tiver uma imagem clara da glória de Deus. Sabe por que tem muita gente que desvia, que se afasta, que se esfria? Não tiver uma imagem clara. Quem disse, cara, que Jesus veio morrer para te dar um carro, uma casa? Ele veio fazer tudo isso para te dar um acesso. Só que o problema é que nós não estamos tendo a imagem clara do que Ele fez. E é por isso que qualquer vento de doutrina nos leva. E é por isso que qualquer profecia ou profetada, a gente para, desanima. O teste do tempo tenta nos sufocar e não conseguimos permanecer de pé, porque não tivemos uma imagem clara. Chega no capítulo 47, mais uma estação mudada. Fala comigo, estações mudadas. 47, onde pregamos e encerro. Ezequiel, ele mudou novamente de estação, mas não mudou a companhia. Você faz uma promessa para mim? Faz ou não? Só a pastora Fernanda. Você faz uma promessa para mim? Sim. Promete
que não vai mudar quando as coisas mudarem. Promete, Luiz? A gente insiste, não tem aquela canção. Tá em dó? Mas às vezes sou levado pela vontade de torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do Senhor. Não longe do Senhor. Promete? Porque o mais interessado em mudar a tua estação é Deus. Mas Deus, Ele prefere te ver parado do que te ver perdido. Deus prefere te ver ferido do que te ver perdido. Deus prefere te ver sozinho, solitário, do que mal acompanhado. Algumas pessoas chegaram aqui e estão dizendo: Deus, por quê? Deus está dizendo: eu estou te ensinando a desfrutar da presença. Promete? Agora, Ezequiel 47. Olha como é que a mensagem é rápida. Ezequiel está tendo uma visão novamente. E o que ele está vendo é uma água. Fala comigo, uma água. Vamos melhorar. Uma fonte. E uma fonte que está jorrando. Ah, se eu estivesse na quadrangular de São João Batista, eu tenho certeza que seria melhor. Porque eu não disse que a fonte está pingando. Eu disse que a fonte está jorrando. Eu não disse que a fonte está pingando. Pastor, e como é que está? E ai daquele que tentar parar a fonte que nasceu nesse lugar. Se macumbeiros entrarem aqui tentando parar a fonte, vai ser alcançado pela fonte. Amigo de Deus, se ateus vierem pra cá dizendo: tem que parar essa igreja, a fonte pega também. Eu quero perguntar pra alguém: vai alguém ficar de fora? Gostei desse fundo, gente. O que que acontece quando um cano estoura? E o que que acontece quando alguém pega uma liguinha e vai tentar parar essa fonte? Sim, não se molha, é muito raso. Se encharca. O problema é esse, que você só quer pingar. Você só quer molhar um pouquinho. Hoje Deus quer te encharcar. Hoje, irmão, sai do raso. Hoje Ele quer te fazer. Se for para ser batizado, seja batizado. Se for para falar em línguas, fale em línguas. Ah, pastor,
Se for para rodar igual a Assembleia de Deus, roda! Olha aí! Pastor, mas o que vão falar de mim? O que vão falar de mim se eu rodar? Ué. Não, eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Vocês ouviram o que ele falou? O que ele falou? Então vamos melhorar? Eu vou falar até 3. O que vão dizer da quadrangular em São João Batista se eles começarem a rodar, falar em línguas, profetizar? 1, 2, 3. Deixa quem quiser falar, irmão. O que Deus está fazendo em quadrangular em São João Batista vai ficar pra história. Jovens sendo cheios, anciões sendo cheios. Eu sou pentecostal e eu acredito em um tempo de poder, unção e Senta pra gente terminar. Aleluia! Se eu fosse você, eu gravava isso. Quem tentar parar o que Deus está fazendo vai se encharcar. A fonte nasce do altar, mas não para no altar. Vou repetir. A fonte nasce no altar, mas não para no altar. Sabe qual é o teu problema? Que você só é cheio no altar. Isso aqui é perigoso para nós. Só é fonte quando está aqui. Quando está ali é represa. Mas não aqui. Mas é uma atenção. Porque alguém que olha aqui e fala: nossa, eles são tão lindos ali, né? Quem dera se eles morassem ali. Não nós. Estou falando nós. A nível mundial. A fonte nasce no altar, mas não para no altar. Posso falar uma coisa bem legal para vocês? O que você está sentindo agora não vai parar hoje. Essa igreja lotada desse jeito? Não vai ser só hoje. Não foi só ontem. Se preparem. As 500 cadeiras vão estar lotadas. Quando começamos a juntar as profecias, nós teremos 500 cadeiras lotadas. E 3 cultos no domingo. Totalizando quantas pessoas? Se preparem, São João Batista. Amém. Vamos para frente. Agora é sério. Estão puxando meu terno aqui, já estou sentindo. Ezequiel está dizendo que existe um homem que tem uma trena ou um cordel de medir. E esse homem mede 1000 côvados. Fala comigo. E ele chama, diga comigo, tem um convite. E ele fala: Ezequiel, vem. Aquilo que para Ezequiel era apenas uma fonte, está virando águas. Ezequiel, ele vai segundo o convite e ele pisa nas águas. Quando ele pisa nas águas, as águas estão dando nos tornozelos. Uau! Ezequiel disse: eu não sabia que aquela pequena fonte que nasceu ali se tornaria essa água. Uau! Bacana. A primeira experiência que ele tem nessas águas. O homem mede mais 1000 côvados e diz: Ezequiel! Quem falou Ezequiel? Quem foi? Foi a senhora? Quem foi?
Amei a senhora. Fala comigo assim, vem! Então a senhora vai falar, Ezequiel. Gostei de vocês. Ezequiel vem. E Ezequiel foi. Aí quando ele viu, ele percebeu que as águas que começaram no tornozelo agora estão nos... Fala assim, uau! Não, vamos falar uau com os pratos ali, Tiago. 1, 2, 3. Aí, o homem fala assim, Ezequiel, vem, mais 1000 côvados. Ezequiel, vai. Quando Ezequiel vai, ele sente as águas agora nas cinturas. Oh. Só que as águas nas cinturas é perigosa. Por quê? Porque as águas nas cinturas, ela trata-se de um tempo. Um tempo de que as dúvidas começam a bater. Quem nunca duvidou, hein? Só que existem pelo menos 2 coisas que eu quero falar para vocês aqui. Primeira, é o tempo da dúvida. Está na hora de vocês romperem o tempo da dúvida. Será que Deus falou isso? Será que foi de Deus? Será que é para mim ir? Será que... A pergunta é, quem te mandou? Então vai. A pergunta é, quem falou? Então vai! Mas será, nega? Mas será? Cara, que se Deus falou, tá falado, acabou. Vocês vão romper e pronto, acabou. Ué. Mas a gente fica, será? Será que foi Deus? Olha o que ele está dizendo, não te mandei eu. Esforça-te. E tem de bom ânimo. Outra coisa que eu quero falar. Cinturas. É um tempo que as águas que estão embaixo são frias. Fala comigo, frias. Só que o seu corpo, de naturalidade, ou de forma natural, é quente. Sim ou não? Então, água fria com água quente resulta em quê? Epa! Pastor Anderson me ensina sempre sobre uma igreja que não era quente e nem fria. Era, e porque era morna. Só quem vai para ETQ? Eu estou a ponto de... A pergunta é, você já viu alguém frio ou algo frio se tornar morninho? Mas algo quente? É porque foi passando o tempo, foi se tornando normal. Aí a temperatura, pastora Fernanda. Não, isso não é... Não. Quando você foi ver, você já estava tão morto. E era tão bom aquele tempo que você tinha de madrugada com Deus. Era tão bom aquele tempo de jejum que você tinha. Eu sinto um cheiro, sabe de quê? Saudade. Não sei se você está sentindo esse cheiro. Um cheiro de saudade. Um cheiro, sabe qual é o cheiro de saudade? Um cheiro em que as pessoas, como em conferências como essa, tinham que sair carregadas. Porque os jovens não paravam de falar em línguas. As senhorinhas do coque não paravam de cantar hino da harpa. Desafinada às vezes. Mas era tão lindo. O que mudou, gente? Hã? É porque as águas que eram tão quentes não, as águas não diminuíram. A temperatura diminuiu.
que mudou, vai? O que mudou aí dentro? Que no começo você era tão crente. No começo você era o primeiro a chegar, o primeiro a se voluntariar. O que mudou? Pra gente finalizar. Ezequiel vai a mais um convite do homem. O que me chama a atenção é que o homem não parou de convidar e Ezequiel não parou de ir. Então o convite de Deus não parou para nós. Nós que paramos de ouvi-lo e Ezequiel vai uma vez mais. E quando ele vai, as águas eram tão profundas que ele não conseguia andar com as suas próprias pernas mais. Ele tinha que mergulhar nesse rio. Não, eu não disse que ele está nadando contra o rio. Eu disse que ele está fluindo no rio. Não tem nada que se compara quando você flua no rio. Quando você flui no rio. Não tem nada melhor quando você está no seu quarto, se ajoelha e você começa a orar. Hoje lá na Pastora Fê eu comecei a orar. Eu comecei a lembrar de alguns lugares que Deus me tirou. E onde Ele tem me levado. Todo dia, cara, eu lembro. Eu falo, meu Deus, quem era eu? Quem sou eu? E Ele continua me dizendo, você, David, é um filho amado, que eu amo tanto. E eu vim pregar para alguém aqui que passou por todos os períodos. E agora, sabe qual é o período que Ezequiel enfrenta? Pergunte qual? O caminho da volta. O caminho da volta, por vezes, é dolorosa. Porque você vai ter que viver tudo que você já viveu. Tempo de profundidade, o tempo da dúvida, o tempo do raso e o tempo do se encharcar. O homem diz, Ezequiel, agora eu não quero que você venha onde eu estou falando, eu quero que você volte. Pergunte aonde? No início de tudo. Só para você ver como você cresceu. Só para ver como você está agora. Ezequiel, ele olha, minha pastora, para o lado esquerdo, olha para o lado direito. E ele começa a ver, sabe o quê? Árvores. E essas árvores têm folhas. Mas não param em folhas, essas árvores também têm frutos. Eu vim pregar uma palavra muito pura para Quadrangular hoje. Vocês não sabem o peso que vocês têm no mundo espiritual. Vocês não sabem o legado que estão deixando para esse tempo. Ezequiel volta e ele está vendo folhas e frutas. As folhas são como remédios. As marcas que você carrega, as feridas, as testemunhas, servirão para curar as nações. E os frutos? Para alimentá-las. Se prepara para um tempo em que Deus vai te conduzir a cuidar de pessoas. Se prepara para um tempo que Deus vai te levar para conduzir e levar alimento para as pessoas. Sabe o que é isso? Pergunte o quê? Um tempo de grande colheita. Se você pudesse colocar de pé. Deu para entender essa mensagem hoje? Eu não consegui trazer uma mensagem tão profética para agora, mas para daqui a pouco. Fala assim, daqui a pouco. Em Pastor Anderson, Apocalipse 22. Vamos ler junto? Será que vai dar certo?
e me mostrou-me um rio. Gostei dessa luz assim. Puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Consegue deixar a luz desse jeito que estava? Não tem esse rio que nasceu no altar? Na verdade, que não nasceu no altar da terra. Esse rio já estava estabelecido no trono de Deus. Esse rio não para aqui. E nem começa aqui. Esse rio começou lá no céu. Lá na Nova Jerusalém. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, quantas vezes nós estamos indo tão raso no conhecimento do Senhor? Quantas vezes queremos entender a eternidade? E o Senhor já nos explicou que a eternidade não é um lugar. A eternidade é uma pessoa. Sabe quem é a eternidade? Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nos leva no dia de hoje em um momento, em um lugar mais profundo em Ti. Muda algumas estações de algumas pessoas. Águas paradas que aqui estavam, Senhor. Muda esse cenário agora. Irmão, eu não sei como você está agora. Eu não sei o que você está sentindo. Mas eu convido você a fluir nessas águas por alguns minutos. Eu vou cantar uma canção agora e você vai fluir. Eu não vou te chamar para frente porque ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu só vim aqui para dizer: o rio está só começando. Eu estou sentindo o movimento das águas e elas estão começando a subir. Elas estão começando a subir. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me... Vamos lá, quadrangular, diga isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Eu tô sentindo que o rio está subindo um pouco mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, uma vez que eu... os meus olhos, nada mais. Diga isso. A morte venceste, a morte venceste. O vento
mergulha, mergulha, mergulha. Ele é invencível. Vamos, vamos. Onde reina teu reino, teu é o reino, tu acima de a morte venceste, o véu do rompe. Mergulha, 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 o céu te ama. Pois ressuscite e virei, ele é invencível. Coraba, sorabaraba. Ali nenhum clamor verei os e tocarei o céu. Não haverá mais noite ali, não. Eu verei os olhos de quem carei o seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e a cidade é de ouro puro, de jaspe é ouro, além do rio azul. Se você puder, celebra, celebra. Aleluia.